Hora de a gente jogar com o novo processador da AMD, o AMD Ryzen 7 9700X. Essa nova geração tem como destaque o uso da microarquitetura Zen 5. Ela está bem mais eficiente. A gente já mostrou isso no vídeo aí ao longo da semana, em comparações com os processadores Ryzen 9000 versus os processadores Ryzen 7000 e especialmente o que a Intel está entregando com os Intel Core da 14ª geração. Ele mantém a configuração essencial dos Ryzen 7, então ele ainda é um processador de 8 núcleos e 16 threads. A maior parte dos ganhos de performance dele vão acontecer graças à nova tecnologia. Então, roda a vinheta, que nós vamos comentar um pouquinho das nossas impressões com ele e depois gameplay. No momento que a gente está gravando esse vídeo, o Ryzen 7 9700X ainda não foi lançado no mercado brasileiro. A gente tem somente o preço oficial e a AMD deu uma leve reduzida no preço de lançamento desses produtos. Então o 9700X ele chega por $360. Isso é $40 mais barato que o lançamento do seu antecessor. Mas isso não é o suficiente para alcançar o preço praticado atualmente no Ryzen 7 7700X. Então você tem que dar uma olhada no momento que você estiver pesquisando esse produto, como é que está a comparação de preço entre os dois modelos. Nos nossos testes eles performam bem parecido. Em games, em alguns momentos a arquitetura mais eficiente do 9700X e o seu single thread mais forte entregam os ganhos de performance que pode chegar a 10, 15%, mas muito do tempo, e especialmente em aplicações profissionais, esses dois processadores performam essencialmente iguais. Inclusive, se você está de olho em aplicações profissionais, a linha Intel Core tem se saído melhor em nossos testes, em coisas como Blender, Cinebench, porque tem mais núcleos e mais threads. Então, a Intel tem a arquitetura híbrida, em que você tem os núcleos de eficiência e de performance, e eles têm um total de núcleos e threads mais alto que os AMD. O resultado é que nessas aplicações, as aplicações profissionais costumam ter uma vantagem para os Intel Core no comparativo. Isso se resolverem todas as questões. A gente está gravando esse vídeo antes do novo microcódigo para, em teoria, resolver o caos que está rolando na linha Intel Core. A gente ainda não sabe o quanto isso vai impactar em performance, mas com os dados de performance que eu tenho no momento, e acreditando que o microcódigo não vai afetar demais eles, nesse caso a Intel está com a vantagem nas aplicações profissionais. Em games, o 9700X é excelente. Ele está em par com os processadores mais rápidos do mercado e tem essa vantagem de ser muito eficiente graças à nova arquitetura Zen 5. Se o preço for próximo bastante entre a série 7000 e a série 9000, no momento aí que você está pesquisando esses produtos, eu investiria aí uns 10, 15% mais, mirando em ter um produto com essa eficiência maior, aquecendo menos e consumindo menos. Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o gameplay, vamos ver o 9700X em ação. Bom, chega de papo, hora de dar o confere na performance do Ryzen 7 9700X. Tem aqui o CPU Z aberto para vocês darem uma olhada nas specs gerais, então continua sendo octa-core de 16 núcleos, como a geração passada. Vem nas novas tecnologias de 4 nanômetros, operando aí, ó, aqui já está dando um boost a 5.5 em alguns momentos. Nossa bancada é a mesma que a gente vai usar no 9600X também, né? A ROG Crosshair X670i Extreme, uma mainboard high-end. Memórias, dois módulos de 16 GB, um total de 32, e eu tô colocando eles operar 2800, né, vezes 2 por ser DDR, então 5600. Lembrando, essa é uma geração que um dos destaques é um suporte melhorado a memórias até 8000 megatransfer segundo. Como é praxe aqui no Adrenaline, a gente usa a memória o máximo que a fabricante dá suporte. O máximo suportado nessa geração subiu dos 5200 para 5600. Nós vamos testar isso em 5600. Mas é possível que a gente até faça um conteúdo específico para dar uma olhadinha como ficou a performance com memórias mais rápidas, mas aqui a gente mostra para vocês a performance que a fabricante prometeu, e se você conseguir extrair mais com overclock, com componentes melhores, aí é benefício sobre o que você viu nesse vídeo aqui. Então é assim que a gente vai jogar. E a placa de vídeo, uma 4090, vai ser usada em Full HD, em configurações intermediárias ou até baixas ao longo desse vídeo, tudo para a gente ver o máximo de taxa de quadros que quem empurra é o processador. Aí depois você pareia com uma placa de vídeo que consiga empurrar muitos frames. Então partiu o gameplay. Então começo aqui, é um dos testes que eu mais gosto de rodar para processador, o Warzone. Bastante jogadores, mapa relativamente complexo, é pesado tanto em performance single thread, para a gente ter altas taxas de quadro, como também o multi-thread, porque é muita coisa para ficar ali, o processador tem muita coisa para fazer, é muito ocupado. Ó, nosso gameplay já começa na faixa de uns 200, quase 250 frames, isso é os maiores valores que a gente encontra. Então a gente costuma ter um gameplay nessa faixa aí próximo aos 250, só em processadores com frequências muito altas, com muito cache, né, tipo os processadores X3D, então começou forte aqui. Mas o que está me chamando muita atenção é só você assistir outros vídeos nossos testando processadores. Realmente consumo e aquecimento, mano, tá muito bom. É um liquid cooling de 360, é um bom liquid cooling selado, né? Cadê? Oh, o bicho passou colete num tempo tão curto. Volta aí. Agora, eu abri o menu sem querer. Oh, meu Deus.
Bati todos os botões errados. Ó, cara, tá consistente aí entre os 210 a 260 frames. Tá uma taxa de quadros bem boa. Eu vou vazar daqui antes que eu morra pra esse cara do jeito que eu tô tirando mal. Ah, levei o pior. Isso é bem interessante, cara, porque a gente já vai ter o gameplay do 9600X e ele realmente tá dando uma diferença entre esses dois modelos nesse jogo. O Warzone parece estar dando uns sinais já de que Hexa-Core não é uma configuração ideal para ele. Por quê? A gente estava rodando mais próximo da faixa dos 200 frames no 9600X e aqui a gente está tendo mais consistente algo mais próximo dos 220 a 260, vai? Mais perto dos 250 mesmo. Cara, bem bom, mano. Chega a ver uns picos indo pra 270, 280. Eu, na verdade, até devia estar cuidando melhor se eu não tô quase batendo no limite da 4090. Mesmo a gente usando ela em configuração baixa, com DLSS e tudo mais, daqui a pouco ela vira o gargalo do nosso gameplay, ó. 92% de uso. Daqui a pouco a gente tá limitado pela RTX 4090. E assim, o que é mais impressionante? Consumo de 87 watts, apesar dessa carga alta aí, né? Quase 70% de uso do processador. 87 watts é bem parecido com, inclusive, o 9600X estava consumindo. Ele estava consumindo aí uns 86 watts também, mais ou menos, nos picos dele. E 66 graus. 66 graus. O Liquid Cooling não deve nem estar rodando as fãs muito rápido, porque não está demandando. Isso foi uma execução, né? Isso não foi uma briga, isso foi uma execução. Então, vai performar melhor que, por exemplo, o 7800X 3D? Tá parecido. Né? O 7800X 3D tem aquela vantagem muito alta do 3D V-Cache, então realmente faz diferença, aquele cache todo que ele tem. Mas em contrapartida, esse aqui, ele tem uma eficiência maior por thread, né? Ele tem essa vantagem da arquitetura nova, então eles ficam, tá parecendo assim, comigo jogando, meio elas por elas. Eu também jogaria nessa faixa dos 250, 270 frames. Uita, caramba, eu perdi vida dentro do prédio, é isso? É mais ou menos o que você teria com o 7800X 3D por motivos... Essa fumaça é o quê, diabos? É meio que o que você teria com o 7800X 3D, mas por motivos diferentes. O 7800X 3D porque ele é X3D, tem cache, e esse aqui também pegando essa taxa de quadros, mas é porque ele vem com a nova arquitetura Zen, que eu sei o que vocês estão pensando. Então, o que entregaria um hipotético 9800X 3D? Au! Porra, quanto dano você me deu? Vamos lá testar outra coisa. Beleza, Fortnite, ele tem uma lógica parecida com a do Rebirth ali do Warzone, mapa grande, muitos jogadores. Aqui tem uma demanda alta de processador por causa do mapa, né? Olha só, tamanho do mapa, 100 jogadores. Física envolvida, tem também bastante física. Eu estou jogando em Full HD no modo DirectX 12 com a configuração no médio. Acho um bom balanço entre performance e qualidade gráfica. Você pode colocar o modo Super Performance ali, o Ultra Desempenho. Coloca o jogo nos gráficos triste, mas se a sua prioridade for 100% mesmo os FPS, é ideal. Aqui tem um balanço entre qualidade gráfica e taxa de quadros. Começou a bem estar acima dos 200 quadros. Tem cara de bot. Cheiro de bot, atira como bot. Então deve ser um bot. Olha, eu tô sentindo uma diferença legal comparado com o 9600X, tá? Ele de vez em quando dá uns stutter, normal. Partidas iniciais de Fortnite costumam ser meio chatinhas em stutter, mas ele começou bem mais estável e tá mantendo a estabilidade bem melhor do que o 9600X, tá? Então, além do Warzone, eu tô começando a ficar com a impressão que tá impactando no gameplay essa configuração de 8 núcleos ao invés de 6, tá? É outro NPC, é outro bot. Ô, Josh. Ih, vou perder ainda pra ele. Vamos lá que eu quero brigar também. Cara, bem mais sensivelmente diferente jogar com o 9700 e o 9600, tá? Realmente tá começando a dar uns sinais aí que também vai tirar benefícios de 8 núcleos o Fortnite. Achei bem mais estável. E olha que estabilidade não é o forte do Fortnite, mas um gameplay acima dos 200 quadros em qualidade média, que não tinha sido assim, né, com o 9600X. Lembrando que, apesar de, beleza, subir qualidade gráfica não afeta mais placa de vídeo que processador, mais ou menos, porque algumas outras configurações, como por exemplo, desenho de desenho, distância do desenho, né, por exemplo, dos objetos, eles ficam mais distantes, então você acaba aumentando a carga em cima do processador. Então, às vezes, subir a qualidade gráfica, sim, pode trazer um peso no trabalho pro processador, e é o que acontece no Fortnite, inclusive. Ele fica mais pesado em placa de vídeo, mas também dá uma suadinha extra pro processador que tem mais coisa para lidar. Vamos lá, vamos testar mais games. Partiu pro próximo. Bom, agora vai mudar um pouquinho a lógica. Vamos pro CS e CS não liga muito para núcleos. Tipo, se você tiver 4, 6 núcleos, continuar pondo mais núcleos no computador, ele meio que não liga. Ele não liga se você tem um octa-core ou não. Então, como eu estava esperando, a performance mudou praticamente nada comparado com o que a gente tinha
antes jogando com o 9600X. Ó, tô aqui no meio do gameplay, tô jogando uns 300 a 400 quadros. Eu diria até que o 9600 estava rodando um pouquinho melhor, tá? Tava pegando quase uns 500 quadros e aqui tá rodando uns 300 a 400. Tá dando uma leve diferença no meu gameplay. Nossa senhora, mas tiramos mal, hein? Cadê? Tem alguém vindo. Aqui. Ha! Vou morrer pro cara atrás de mim ou o cara na minha frente? Eu acho que tava performando até melhor o 9600X. Claro, o 9700X tá entregando... Ô, meu Deus, mas quer quanto pra morrer? Tá entregando 300 quadros, não é como se fosse ruim isso, né? Tá bom, é uma performance excelente pra jogar. Dá pra jogar tranquilamente aqui na faixa dos 300 quadros. Mas o 9600X com menos núcleos estava conseguindo empurrar um pouquinho mais. Pim. Dá. Ô, diacho. Foi. Bem interessante ver essa diferença de performance. Ver uns rodando aí uns 100 quadros a menos. De novo, 100 quadros. Um tava rodando 300 e outro tava rodando 400. Pim. E morri também. Vamos lá, vamos para mais games. Cyberpunk. Hora de a gente colocar os processadores para soar com Ray Tracing. Então, ó, colocando aqui Ray Tracing no Ultra. Vamos pôr o DLSS de qualidade. Acredito que a 4090 vai dar conta de empurrar o limite da taxa de quadros que o processador vai aguentar, porque tem muito trabalho para ele. O Ray Tracing, ele aumenta a carga de trabalho no processador, não é só na placa de vídeo. E o Cyberpunk, especialmente quando a gente joga aqui nesse modo com a densidade populacional bem alta, olha, tem muita gente na rua, ele dá uma suadinha no processador, ele dá uma carga extra. Mas isso não chega a ser... Vê que mesmo se num 8 núcleos, 16 threads, ele está usando 75% das estruturas do processador, ou seja, uma carga de trabalho alta. Mas se você assistir um comparativo, depois ver a nossa performance com o 9600X, você vai ver como ele tá melhor. Tá uma taxa de quadros mais alta e tá mais estável. Então, de novo, eu tô notando uma diferença legal entre o modelo 6 núcleos e 8 núcleos com a mesma arquitetura, basicamente a mesma tecnologia. Olha só como o frame time ainda tá um pouquinho oscilante. Olha, oscila ainda, mas oscila menos do que eu tive impressão lá com o 9600X. Então esse tipo de jogo realmente tá parecendo uma melhor pedida você mirar em processadores com mais núcleos e mais threads, hein? Eu gosto muito das pessoas de mão erguida aqui, passa as balas passando do lado da cabeça delas. Bem, 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 bem. Esse civil tomando bala ali. Tem uma que toma uma bala na orelha. Do Neida. Tem outras pessoas brigando por outros motivos, né? Tipo essa aqui. Bem. Bem, bem, bem. Cara, bem mais estável. Bom, esse trecho é muito difícil de manter estável. Então, se tá conseguindo mais de 60 quadros e o frame time não tá horroroso, tá muito bom. Isso quer dizer que tá muito bom. Exatamente, a escopeta sempre resolve os problemas. Você já tentou aplicar uma escopeta no seu problema hoje? Não faça. Normalmente você dá um tiro e adiciona novos problemas. Teste agora com o Starfield. Comecei um pouquinho para trás, normalmente eu começo, deixei lá para a área que a gente usa de referência. Isso aqui é um trecho pesado do jogo, então vê que ó, essa área aqui está rodando uns 120 quadros. Deixa eu avançar para a área que a gente normalmente faz os comparativos para vocês verem como realmente tem uns trechos do jogo que pesam bastante. Bastante NPC, bastante programação da Bethesda, então é pesado para o processador. E aqui temos novamente uma performance parecida com o que a gente viu com o 9600X. Então vê como não parece ser tão dependente só de núcleos e threads, apesar de que estou notando um pouco menos de stutter e um pouquinho menos de perdas de performance, né? No 9600X, vocês em breve vão poder ver, ele dá umas engasgadinhas um pouquinho mais perceptíveis aqui, enquanto que o 9700X parece estar segurando mais estável, um frame time menos bagunçadinho, na faixa de 1,70. Aqui é um game que a gente vê uma clara vantagem para Intel. Você vai ver que processadores Intel Core, modelos com 14600K, aqui ele vai entregar algo mais próximo dos 100 quadros com mais consistência. E os AMD também conseguem taxas altas, mas normalmente são os modelos que tem 3D V-Cache. Então o cache adicional dá uma ajudinha aqui. Não tá ruim, mas não é, com certeza não é o teste mais impressionante que do 9700X nesse gameplay. Tá uma performance estável, tá conseguindo manter acima dos 60, inclusive enquanto eu faço um atentado, dá pra ver que mesmo com os NPCs indo à loucura por causa do tiroteio, ele ainda consegue estabilizar na faixa de 60 quadros, em parte porque não existe nenhuma colisão ou física entre os personagens, então não sei se o processador não tem muito trabalho, não precisa nem calcular a abertura da porta, porra, Bethesda. Eu não sei nem o que tá tirando no que aqui. Mas beleza, ok. Ok é uma boa definição hein, também de como foi a performance. Ok, foi ok.
E agora o último teste, vou dar uma olhada novamente no Rainbow Six Siege, como eu vou testar também no 9600X, pra gente poder fazer um paralelo entre os dois. Aqui é de novo um game que eu acredito que não vai fazer muita diferença você ter os 2 núcleos e 4 threads a mais. Então, acredito que tem um comportamento parecido com o CS, pode ser até que ter mais núcleos e mais threads até seja negativo ao invés de positivo para altas taxas de quadro. Mas, de novo, o Rainbow Six é um jogo que tira muita vantagem de cache adicional, então ele costuma performar muito bem nos Ryzen. Ele tá pegando aí uns 400 quadros, 400 para 500, tá bem parecido com a performance do que nós tínhamos lá com o vamos dizer, 9600X, né? Eita! Ah, agora que eu vi o buraco que o cara fez. Ah, tá bom, algo parecido, também na faixa de uns 400 quadros, 300 a 400 quadros, levemente abaixo do que o 9600X vai fazer, como vocês podem dar uma olhada ali na nossa gameplay testando ele, mas ainda assim, é mais de 300 para 400 frames, realmente uma taxa de quadros bastante alta. Um processador aí que está performando bem, tanto para games competitivos, mas principalmente estável também em games de mundo aberto, com muitos jogadores, que mais núcleos e mais threads é importante. A configuração de 612 já está começando a ficar um pouquinho apertadinha, pela impressão que eu tive jogando com o 9600X.